Olá, maravilhosos! Olá, maravilhosas! Esse é o quadro mais querido do nosso canal. Mas que trans é essa? E ela veio de longe para contar a nossa história, a sua história de superação. Aliás, todas as meninas que passam por aqui sempre deixam uma lição, né? Mas vocês não estão preparados para o que vem agora. A Lana Ellen vai te surpreender num tanto. Senta, prepara o lencinho que lá vem história com vocês. Lana Ellen no quadro Mas que trans é essa? Mas que trans é essa? Mas que trans é essa? Amiga, obrigada. Ai, obrigado a você pelo convite, amei. Lana Ellen, gente, a Lana é um espetáculo de menina e ela tem uma história muito linda. E a gente vai começar na verdade, conhecendo a Lana, sabendo onde você nasceu, Lana. Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Minha mãe é nordestina. Minha mãe veio grávida do Pernambuco, de uma cidadezinha chamada Maraial, próximo de Palmares. Aí ela veio-se embora grávida, né? Aqui ela morou no Itaim Paulista, na casa de uma tia minha. E nisso tinha uma comunidade chamada Cangaíba Caixa d'Água. Na época, como há mais ou menos, deixa eu ver, há 34 anos atrás... Você tem quantos agora? Agora eu tenho 34, ó. Tá. Porque eu nasci aqui, tá. pô. Eu nasci no Tatuapé, no Conselheiro Carrão. Mas a minha mãe, como ela veio-se embora grávida, a gente não tinha casa. E ainda não era uma comunidade onde a gente mora, onde eu morei. Lá no Cangaíba, era um barranco, era só barro. E nisso era invasão, o povo invadia antigamente, fazia os barraquinhos de madeira. Então a primeira casa que minha mãe morou, a primeira casa que minha mãe construiu foi na comunidade do Cangaíba, Caixa d'Água. Foi dali que minha mãe me sustentou trabalhando no Tatuapé, em uma fábrica de bijuteria. Ela trabalhava para me sustentar. E nisso eu ficava com umas pessoas de consideração, como se fosse uma família minha. Nisso a gente passou muitas dificuldades, minha mãe me criou mãe solteira, pouco estudo. E seu pai? Meu pai não deu certo o casamento deles. Então meu pai voltou pro Nordeste. E você perdeu contato com ele ou não? Assim, ele é meu pai, mas não é aquele pai que me não deu é presente. Amor, presente, nem me deu o nome dele na certidão. Quem lutou muito, que batalhou muito pra me sustentar, pra me criar na medida do possível, na classe de pobre, me dar tudo do bom e do melhor, foi a guerreira da minha mãe. Com quantos filhos? Não, eu fui a primeira. Minha mãe era novinha, ela tinha 18 anos. Mas você tem outros irmãos? Tenho outros irmãos que são de outros casamentos agora, depois que eu já tinha sido criada. Tá. Aí você nasceu lá e você teve uma vida tranquila? A sua infância foi bacana? Não, então, minha infância foi muito difícil, né? Quando eu era menor, minha mãe trabalhava e eu ficava sozinha em casa. Aí depois ela conheceu meu padrasto, que aí foi onde melhorou mais a situação da minha mãe. Ela se casou. Aí eu tive meus outros irmãos por parte de mãe, que são filhos do meu padrasto. Eu sou a mais velha, eu sou a primeira, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Tá. E aí você cresceu na Zona Leste, então? Cresci ali no Cangaíba, na Caixa d'Água, na comunidade da Caixa d'Água. A Lana hoje é uma estrela no TikTok, mais de 1 milhão de seguidores, tá arrasando, tem um trabalho belíssimo, mas a gente vai entender como que ela chegou lá, como que ela virou essa celebridade no TikTok. Agora, Lana, voltando lá na sua infância, quando que você começou a perceber que você era, na época, um menino diferente? Então, porque naquela época a gente se descobria gay primeiro, né? Ainda né? Menina, porque antigamente não tinha esse negócio LGBTQI, YA+, né? Não tinha toda a sigla, Não, né? era só LGBT. Não, era GLS. GLS, né? Então, hoje que inventaram essas coisas aí. Então eu me descobri gay, homossexual, com 13 anos de idade. 13 anos? 13 anos de idade. Eu me descobri diferente. Não, já era diferente. Sim, sempre foi, né? Diferentezinho. Desde que você se entende por gente. Desde que eu me entendo, assim, que eu me descobri a minha sexualidade foi aos 13.
A minha primeira experiência sexual foi aos 13 anos Mas de você idade. sempre teve interesse por meninos, desde sempre? Sempre. Nunca gostei de. Assim, nunca tive interesse por menina. De ter relação sexual, de querer namorar, de. Era só pra brincar, pra Só querer pra brincar, sim. Não, agora ser de. igual. Isso, agora de outras. De outra visão, não. De outra Tá vendo como a história só se repete? Então você também é mais uma que passa por aqui que afirma que você não virou nada, você nasceu assim. Foi, eu nasci diferente. Eu era afeminado. Na escola sofri muito bullying, porque tinha voz mais fina, era aquela criança mais amorosa, era aquela criança que gostava de escrever na lousa. Que gostava... Olha, peraí, para tudo, Brasil. Olha o que ela tá falando. Ela percebeu que era porque era uma criança mais amorosa. Olha como a história só se repete. E como Gostava vem... de botar as roupas da mãe escondidas. Ah, bem-vindo ao time! E agora, o mais legal é perceber as frases que ela usa, né? Que vai construindo quem nós somos, quem é essa comunidade LGBT. E o princípio básico é o amor. Todo mundo percebe que nós somos porque somos mais amorosos. Olha que coisa mais linda. Então aí, aos 13 anos, eu descobri que era diferente. Então, como eu venho de uma família assim conservadora, minha mãe passou muita dificuldade porque eu era uma mãe solteira, porque o casamento não deu certo. Eu sou a filha mais velha, eu sou o filho que minha mãe teve, que ela aprendeu a viver a vida. Teve que batalhar lá. Minha mãe não tem estudo, minha mãe veio da roça, veio do Pernambuco, uma pessoa muito sofrida. E naquela época, lá no Nordeste, como as pessoas são muito conservadoras da cidade da minha mãe, homem tinha que ser homem, mulher tinha que ser mulher, não tinha negócio de sapatão, de gay, de lésbica, de travesti, de nada. Eita. Aí eu falei, pronto, minha mãe é bruta, brava, eu sou diferente, então eu já vou ter que contar logo agora, porque eu sei que eu vou enfrentar uma Meu fera. Deus, você teve coragem com aos 13, 14 anos se assumir? Eu tive coragem porque eu sabia que eu ia apanhar muito. Eu apanhava muito da minha mãe. Por ser assim. Eu acho que nem não só por ser diferente, mas é porque eu acho que como a minha mãe sofreu muito pra me criar, minha mãe não tinha estudo, minha mãe passou muita dificuldade, então ficou só meio que um fardo. Eu fui que meio que uma coisa que não era pra ter sido, entendeu? E por o casamento dela ter sido um casamento frustrado, eu acho que quando ela me olhava, ela via a imagem do meu pai. Então eu fui aquela criança que sofreu muito, ouviu muitas palavras que não devia ter ouvido, passou por muitas dificuldades, não tive muito amor de mãe, entendeu? Então, como eu vi que eu era diferente, como eu vi que eu ia passar por muita dificuldade por a minha mãe ser uma pessoa assim, bem bruta, eu falei, eu quero minha felicidade, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu já vou contar agora, enquanto tá cedo, porque eu sei que vai ser rojão enfrentar a fera. Aí com 13 anos de idade eu chamei ela no quarto, minha mãe já era casada com o meu padrasto. Já tinha outros irmãos, que eram pequenininhos. Aí eu falei e me abri, porque é uma coisa que eu aprendi da minha mãe. Independente do que for, do que aconteça, sempre haja com a verdade. Se for bom ou se for ruim, sempre fale a verdade. Porque a verdade, querendo ou não, mesmo que você sofra, que doa, mas você está fazendo o certo. Sempre falar a verdade, nunca agir com a mentira. Então eu falei pra ela com 13 anos que eu contei pra minha mãe que eu era homossexual, mas era da tanta da pisa. Pisa é a bronca. Não, pisa era de cacete de mesmo. Meu Deus! Era pisa de fio, era pisa, era humilhação. Então você apanhou muito. Apanhei muito. Quer dizer, você estava pagando por uma coisa que você sequer tinha culpa. Aí minha mãe pensava que aquilo tinha sido a minha influência de alguém, que alguém tinha colocado aquilo na minha cabeça. Mas ninguém tinha colocado na minha cabeça. Eu já era diferente, né? Eu já era uma criança que eu percebi que eu gostava de coisas diferentes. Então, quando eu descobri a minha sexualidade, que eu tive uma relação aos 13 anos, que foi quando eu perdi Quando eu quebrei o cavalo? A virgindade. Quando eu perdi. Que a gente também perde a virgindade. Aí foi quando eu decidi contar, porque eu saberia que ia enfrentar a fera. Aí quando eu contei, eu não tive o apoio. Eu tive palavras que me doeram muito. E que te marcaram pra sempre, né? E que me marcaram.
pra sempre. Você passou por muitas coisas que a gente vai entender agora, coisas pesadas, viu, gente? Mas se você acha que se você tivesse sido acolhida no momento que você se assumiu, você teria tido um futuro diferente, uma vida diferente? Acho que eu tinha. É porque quando eu contei pra minha mãe, a primeira coisa que ela falou foi que não era pra mim trazer doença pra dentro de casa. Relacionava a doenças, né? Ela... Por mim, você pode ser o que você quiser. Você não trazendo doença pra dentro de casa. Aí nisso eu falei, tá bom. Só que foi passando os dias, com os dias ela começou a me humilhar pros vizinhos, porque minha mãe era comerciante, né? Já tinha melhorado a fase de vida, daquela situação dela ter outro esposo. Então nisso ela tinha um mercadinho, uma mercearia. Então a gente era família de comerciante, minha mãe chamava Dona Jo, chama Dona Jo. E nisso ela começou a falar pro povo o que eu gostava, o que eu deixava de gostar. E nisso eu era muito, eu sofria muito. Você se sentiu humilhada por isso? Ela me humilhava, né? Aí uma vez eu peguei e perguntei assim: nossa, você prefere fazer tudo isso comigo do que ter um filho homossexual? Ela, se eu soubesse que você seria essa vergonha, ou que se você seria um gay, eu teria te matado, eu teria te dado pra alguém. Eu falei, nossa, mas você preferia fazer tudo isso? Eu preferia ter um filho bandido, um filho preso, do que um filho viado. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Isso dói muito. Foi uma coisa que me doeu muito. Então, eu não tive um apoio. Na escola eu apanhava muito, naquelas épocas atrás. O povo batia muito em homossexuais e eu apanhei muito na escola, desisti de estudar. Estudei até a 8ª série. E não aguentou? Não aguentei. Essa evasão escolar aconteceu aos montes com a comunidade. Estudei até a 8ª série ainda. Aí depois das 8ª eu saí da escola. Aos 17 anos eu conheci um rapaz lá na República, na antiga Vieira de Carvalho. Nem sei se é Vieira de Carvalho ainda. Aí conheci um rapaz, casei, doida pra sair de casa. Casou pra fugir daquela realidade. Casei pra fugir de casa. Pra fugir de casa. Mas a palavra de uma mãe, de um pai, tem poder, né? Minha mãe falou que preferia ter um filho usuário de droga, um filho bandido. Aí eu ainda perguntei pra ela, debati, que eu era de debater. Ela falava assim, eu falava bem, mesmo que apanhasse. Eu falava, nossa, mas você prefere ter um filho bandido, um filho nóia, um filho drogado, um filho preso do que um filho gay? Preferia, que pelo menos eu tava visitando um homem, não tava visitando a droga de um viado. Aí eu falei, nossa, tá certo. Nisso eu saí de casa, tudo. Tinha muita tristeza no meu coração. Mesmo estando com essa outra pessoa, não deu certo, aí eu fiquei sozinho. Aí aos 18 anos eu conheci o mundo das drogas. Aos 18 anos eu conheci o mundo das drogas, o mundo da dependência química. Pedi ajuda novamente pra tentar sair das drogas. Fui até ela, que não era minha mãe. Sim. E era aquilo que ela falou. Independente da situação, sempre fale a verdade. Eu cheguei e falei, tô na dependência, preciso de ajuda pra sair. Ela falou, do mesmo jeito que você entrou, agora você se vira e você saia. Então foram 12 anos enfrentando a vida, 12 anos enfrentando o mundo da dependência química, enfrentando palavras de maldição, palavras de ódio. Nunca tive assim um amor, um apoio. A minha vida foi muita luta. Aí aos 18 eu já tinha feito um cursinho de cabeleireiro. Nisso fui trabalhar, meu primeiro trabalho foi no shopping Santa Cruz. Antigamente ele chamava Salão Cats Hair. Conheci um grande profissional que me tornou... Assim, não digo que eu sou uma grande cabeleireira, porque como eu fui uma dependente química, eu não cheguei nunca a terminar de concluir aquilo que eu começava. Mas o pouco que eu aprendia, eu agarrava. Então, tipo, eu era uma boa escovista, era uma boa aplicadora de tintura. Então, o pouco que eu aprendi, eu transformei aquilo ali em ouro na minha mão. Então foi quando eu comecei a ganhar meu dinheirinho, mas todo o dinheirinho que eu ganhava ia pra droga. Foram 12 anos na dependência. Você usava o quê? Cocaína, mas eu tava num estágio que parecia que eu era usuária de crack. Ficou acabada. Acabada. Não tinha nada. Se eu tinha isso aqui, eu trocava. Se o colar tava aí, seu colar desaparecia do seu pescoço. Aí passei um ano no presídio. Então, Você foi presa por fui quê? presa porque fui roubar pra usar mais droga.
De tão na dependência que eu tava. Então tudo aquilo que a minha mãe me desejou, aconteceu. Meu Deus, cuidado, Todas as palavras. Você que é mãe, você que é pai, você que tem um carinho por alguém, independente de quem seja. Se aquela pessoa abrir o coração pra você, é porque aquela pessoa ela quer o seu apoio. Seu filho, seu neto, seu sobrinho, sua sobrinha, seu amigo. A pior coisa é uma pessoa chegar em você, precisar de você e você dar as costas só porque essa pessoa é diferente. Imagina você perder uma pessoa para as drogas, ou então essa pessoa chegar à sepultura porque você podia ter feito diferente na vida dela e você usou palavras para terminar de destruir a vida de uma pessoa. Pensa bem, pense na felicidade. Independente do que essa pessoa escolha para a vida dela, ela tá buscando uma felicidade. E olha que a gente nem tá falando de escolha, tá? Porque ninguém em sã consciência vai escolher passar por tudo isso, ser jogado na sarjeta, não ter o apoio, o amor da família, dos pais. É muito complicado achar que isso é uma escolha. Então a gente está falando aqui para contextualizar, mas que fique bem claro isso, porque isso aqui nunca foi e nunca será uma opção. Não, eu nasci assim. Eu também nasci assim, eu digo isso nesse canal várias vezes. Lana, e aí você ficou 12 anos nas drogas. Foi, 12 anos nas drogas. Você ficou quanto tempo na prisão? Um ano no CDP de Suzano. Eu fui pro CDP de Suzano, passei um tempo no CDP de Suzano, como eu era primária, né? Dentro do CDP de Suzano eu fui pra Mongaguá, pra colônia. Depois disso eu saí e mesmo assim eu mesmo me internava. Eu mesmo procurava clínicas. Você não queria aqui? Não, eu não queria. Eu tentei suicídio, ó, eu tenho marcas até hoje, que eu pedi a Deus, ou o Senhor me leva, ou o Senhor muda a minha história, porque eu tô cansado de ser dependente química. Eu não quero, eu quero ser feliz, eu sou feliz sendo... Como eu era gay na época, mas eu queria ser trans, mas eu não podia ser trans, porque eu tinha um respeito pela minha mãe, independente do que ela me desejou, do que me desejava. Mãe é mãe, né? Eu queria ver, eu tinha um receio, porque quando eu me montava, porque naquela época a gente se montava, né? Eu me montava, eu tinha medo dela me ver, porque se ela me visse... Você acha que a percepção dela ia ser maior? Não, era esculhambação, era xingamento, então eu tinha medo. Então eu sempre quis, já era pra mim fazer a minha transição desde os 18 anos de idade. Eu vim fazer a minha transição depois que eu saí da cadeia. 30 anos. Eu saí da cadeia mais ou menos com uns 25. Aí sabe por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro do presídio têm mais respeito por a gente do que as pessoas de fora. Se tem Você sabia que... Deixa eu falar, se tem alguma coisa boa na prisão, qual que foi pra você? Foi o respeito. Quando eu cheguei na prisão, naquela época, antigamente, isso em 2013, eles raspavam a cabeça das mulheres trans. E eu tava em transição, eu tava na fase da transição. Eu cheguei lá, os policiais me deram um cacete, rasparam meu cabelo, cheguei careca e sem um dente, que eles quebraram meu dente, eu perdi um pedaço do lábio. Cheguei lá, aí o policial falou pros presidiários, é uma gay, Um gay. um gay. Aí nisso ele pegou e falou assim, um dos presidiários mais antigos. Eu digo lá em São Paulo, no CDP de Suzano, não digo nos outros presídios que eu não conheço os outros presídios, tá gente? Aí um dos presidiários mais antigos pegou e falou assim, como que você quer ser chamado? Eu falei, não, meu vulgo é Lana, vulgo apelido, né? Que meu não era Lana ainda, eu tava em transição. Ele, não, aqui você não precisa se preocupar, que você vai ser respeitada do jeito que você quiser. Se você quiser andar com roupa feminina, o presidiário, viu? Se você quiser andar com roupa feminina, você pode andar com roupa feminina. A gente vai te tratar como menina, você não vai ser tratado como homem. Então foi isso que me deu força. Porque pessoas que estavam na mesma situação, independente do que fizeram, dos problemas que passaram, que estavam ali pagando pelos seus erros também, um respeito que eu nunca tive, um respeito que eu esperava ter da minha família, da minha mãe, de pessoas próximas a mim. Eu tive pessoas que não me conheciam, que estavam ali na mesma situação que eu, me apoiando. Uau, meu Deus, surreal o que você está me contando. Pessoas que estavam ali em cárcere privado porque erraram, fizeram coisa errada, roubaram, mataram, mas estavam ali me respeitando.
me chamando pelo meu nome, me tratando como Lana. Fui-me embora, pessoas me escreveram por muito e muito tempo, que a gente fizemos grandes amizades. Conheci outras trans lá dentro, porque estavam presas, porque não teve oportunidades. E todas eram respeitadas, cada uma com seu nomezinho. Você teve um amor na prisão? Tive. Sério? Tive, mas não foi pra frente, porque passou muito tempo lá pra dentro, eu fui viver a minha vida. E eu não podia visitar, né? Mas tive. Amor bandido. Mas tive. Amiga, aí quando você saiu da prisão, Foi Que quando que eu aconteceu? decidi. Foi quando eu decidi que eu não ia ligar pra felicidade do próprio, eu ia ligar pra minha felicidade. Foi quando eu falei assim, eu quero ser e feliz. você tá se referindo à sua mãe. Foi quando eu falei assim, eu não quero saber se ela vai gostar se eu vou ser trans, se eu não vou ser trans. Eu escrevi uma cartinha de dentro do presídio e falei assim, ó. Seu filho Diego, que o meu nome Era era Diego. Seu filho Diego morreu, agora eu sou a Lana Ellen, você aceitando ou não? A partir de hoje, quando eu sair pela porta dessa cadeia, eu vou ser a Lana Ellen e pronto, acabou. Então, desde quando eu saí da porta da cadeia, que eu ganhei a liberdade, foi quando eu saí decidida a voltar a fazer a minha transição. Aí demorou um pouco, até deixar o cabelo crescer, a hormonização, tudo. Aí foi quando eu lutei pra conseguir largar o mundo da dependência química, que eu consegui. Como que você conseguiu? Como que eu consegui? Muita fé. Muita fé Foi em Deus. Deus? Muita fé em Deus. Uau! Muita fé em Deus. Eu me internei umas 3 vezes, mas não foi a clínica de reabilitação. O que faz você sair do mundo das drogas, da dependência química, é você ter fé em Deus. Porque é um mundo fácil de você entrar, mas pra você sair, pra você se desintoxicar, você ficar limpa, é muito E difícil. quanto tempo tem que você não usa nada de drogas? Eu fui liberta, já tenho uns 6 anos. 6 anos? 6 anos. Que aí foi quando eu montei meu salãozinho e coloquei as minhas próteses aqui na Paulista, na Avenida Angélica. Então você tá firme. A minha primeira honra, a minha primeira vitória que Deus me deu foi eu colocar minhas próteses de silicone. Com seu próprio dinheiro, Com meu seu próprio trabalho. dinheirinho, trabalhei 6 meses ali fazendo cabelinho, escovinha progressiva, lá na comunidade, lá na caixa d'água. Aí com o meu dinheirinho eu vim na Paulista, fiz o orçamento, paguei o procedimento e fiz. Mas se você já tinha dado esse passo tão importante com o seu trabalho, como é que você foi parar na prostituição? Foi assim, depois que eu larguei as drogas, tudo, que eu tinha meu salão de beleza, botei meu silicone, eu tinha um salão de beleza. Esse salão de beleza ficava lá na comunidade, que ainda tem um ponto lá. Tem um ponto, mas não é mais salão. Nisso eu trabalhava, pagava 1.500 de aluguel do salão de beleza, ralava muito para fazer todas as clientelas, que digamos que eu era uma das melhores cabeleireiras lá da comunidade. Só que nisso a dona do salão, a dona do ponto, cresceu o olho no ponto. Eu reformei, coloquei azulejo, deixei bonitinho. E nisso ela queria aumentar o aluguel. Só que eu não tinha Cresceu o dinheiro, olho, ela né? cresceu o olho, ela queria alugar o ponto para outra pessoa porque ela ia cobrar mais caro. E nisso eu fiquei muito chateada, muito triste. E lá na comunidade é tudo um negócio de chamar facção. A gente não pode correr atrás de justiça, não pode correr atrás de polícia nem nada. É tudo aquela máfia de lá, né? Então, nisso ela cresceu o olho e me pediu o ponto de volta. E eu tinha investido mais de 3 mil para deixar bonito o salão, para chamar atenção, para as pessoas irem fazer o cabelo lá. Com 2 meses, ela me pediu, depois de um tempo ela me pediu o salão, que queria o ponto de volta. Eu falei que não ia entregar, né, porque eu tinha reformado. Eu perguntei, você vai me pagar o que eu investi no seu salão? Aí ela pegou e falou assim, não, porque você gastou, porque você quis. Eu falei, não, eu sei que eu gastei porque eu quis, mas você não viu o benefício que eu fiz pra você? Então faz o seguinte, você me deixa 2 meses trabalhar e aí eu tiro o que eu investi no seu ponto, no que vai ficar pra você, alugar pra outra pessoa. Não, aí ela chamou o PCC veio, fez eu desocupar o ponto. E nisso, com 1 mês que eu tinha saído do salão, eu comecei a ficar doente. Fiquei muito doente. Peguei uma tuberculose. Comecei a botar sangue pra fora. Emagreci uns 15 quilos, mais ou menos. Aí nisso eu entrei numa depressão muito forte. Que eu nem conseguia trabalhar, tava doente, não tinha mais salão. Tava voltando a passar necessidade. Então o único benefício foi que eu fiz no tempo que eu tinha um salão, só foi colocar o peito.
chegou tão perto de dar um passo pra se Foi. posicionar bem na vida, aí vem alguém e te passa uma rasteira. Aí a mulher cresceu o olho e tudo. Aí depois disso que aconteceu, isso que eu fiquei doente com a tuberculose, e automaticamente que eu já tava ali uns 4 anos sem usar droga, começou aquele negócio, tipo, eu desempregada, não tinha mais salão, com tuberculose. Aí eu já tava pensando assim, oh meu Deus, por que tudo isso? Será que eu vou voltar a usar droga? Aí começou aquele negócio, aquela loucura. É o diabinho falando. Vai lá. E onde estava sua mãe nesse período? Vocês estavam Minha se mãe, falando? não, tá, a gente tava se falando, ela me deu um apoio, entendeu? Assim, ela nunca aceitou, mas ela começou a engolir, entendeu? Deu ser trans, ela nunca me chamava por Lana, sempre pelo mesmo nome, de Diego. Então nisso me afetou muito, me abalou muito, nisso começou a querer ter recaídas, se não me engano acho que eu ainda tive uma recaída. Aí foi quando eu decidi abandonar tudo aqui em São Paulo. Abandonei tudo, eu falei assim, não, eu não vou morrer de tuberculose aqui, em São Paulo. E pra mim começar do zero de novo vai ser difícil. Então se for pra mim começar do zero, eu quero começar do zero longe da comunidade, longe de pessoa que não me apoia por eu ser trans. Eu quero começar uma vida onde as pessoas vão me respeitar, onde as pessoas não vão saber como que era meu nome antigamente, que eu fui uma dependente química. Porque se eu for contar que eu era uma dependente química, eu conto com a minha própria língua, ninguém vai ter sabido, eu conto porque eu quero fazer a minha história uma superação. Você estava fugindo daquela realidade. Eu fui embora, fugi. Você foi pra onde? Fui pro Pernambuco. Peguei 2 bolsinhas de roupa, larguei casa, móveis, resto de móveis do salão, abandonei Família, tudo. Abandonei família, abandonei tudo. Fui lá no Brás, conhece o Brás? Conheço. Fui lá no Brás, comprei uma passagem de ônibus clandestino e fui-me embora pro Pernambuco, pra cidade do meu pai. Morar lá no Você foi Pernambuco. atrás do seu pai? Fui atrás do meu pai. Chegando lá, eu tava com um trocadinho ainda do que eu tinha da merrequinha que sobrou antes de eu ter fechado um salão. Aí eu montei um salão na cidade do meu pai. Só que montando um salão na cidade do meu pai era uma cidade que o povo vive de corte de cana-de-açúcar. Cidade de gente aposentada. E lá o salão não ia pra frente. E lá é uma cidade bem conservadora, cidade que não gosta nem de travesti, nem de lésbica, nem de gay, nem de nada. Acha que é uma coisa do outro mundo, né? Eu era uma coisa do outro mundo lá na cidade, lá em Maraial, Pernambuco. Nisso o que fizeram? Depois de 1 ano que eu tava lá, lutando pra sobreviver, porque lá era muito difícil fazer um cabelo, roubaram minha bolsa, roubaram meus documentos, roubaram minha bolsa. E jogaram minha bolsa aonde fizeram um assassinato. Eu não sei se por inveja, se por raiva, ou se eles precisavam acusar alguém, ou se queriam me dar sumiço da cidade. Sumiram com meus documentos, sumiram com a minha bolsa do meu salão. E 3 ruas depois do salão teve um assassinato. E lá no assassinato jogaram minhas coisas, meus documentos. Tentando incriminar você. Tentando me incriminar, não, eu fui incriminada. Meu Deus. Ainda tô Respondendo. na justiça, lutando com advogados pra gente poder ir pro júri popular, pra depois que porque não tem prova, não tem nada. Eu fui assaltada, roubaram meus documentos, fizeram um assassinato lá não sei na onde e jogaram minha bolsa com documento, com perfume, com tudo que era meu lá. Até sumiram com meu celular, habilitação, tudo que era meu. Aí não tinha prova nem nada. Eu perguntei pro delegado, eu posso ir embora? Porque eu já tava decepcionada, triste. Uma cidade atrasada, homofóbica, transfóbica, que eu tava passando fome. Quer dizer, saiu de São Paulo pra fugir da realidade, caiu numa coisa E caiu tão numa coisa quanto. pior ainda. Ah, meu Deus. Caiu numa coisa pior ainda. A amiga tá parecendo filme de terror esse Minha negócio. vida, eu vou fazer uma novela. Tá. Eu vou fazer uma Eu tô novela. rindo de nervoso, tá, gente? Aí depois que aconteceu esse fato, esse babado, eu cheguei no delegado e perguntei, vocês vão me prender ou eu posso ir pra Maceió? Porque eu já tava me programando pra ir morar junto com a minha irmã, porque eu tenho uma irmã por parte de pai que mora em Maceió. Ele falou, não, a gente não tem prova nenhuma, simplesmente a sua bolsa apareceu lá, jogaram sua bolsa lá, a gente não pode fazer nada. Se quiser ir embora, pode ir embora, só deixa seu documento atualizado. Nisso eu fui pra Maceió, viver em Maceió. Chegando em Maceió, eu já não tinha mais nada. Não deu certo só lá no Pernambuco, eu já tinha fugido de São Paulo para sair daquela realidade. Aí, nisso, chegando em Maceió, eu virei prostituta.
porque eu não tinha mais nada. Só Era uma tinha- questão de sobrevivência daí. Virei prostituta porque eu nem tinha mais material pra trabalhar, não tinha dinheiro pra montar outro salão e eu não ia ficar na casa dos outros sem ajudar. Quer dizer, de novo você ia ter que recomeçar e do zero. Do zero. E aí você recomeça então como prostituta. Aí eu fui pra Maceió, conheci morar com a minha irmã por parte de pai. Uhum. Ela te aceitou bem? Não, me aceitou bem, mas você sabe como é morar na casa dos outros, né? A casa dos outros só é bom durante uma semana, no máximo. Aí eu não tinha como eu montar um salão porque eu não tinha mais dinheiro. Eu fui pra Maceió, saí de Pernambuco com 2 bolsas de roupa. Eu não tinha mais secador, nem prancha, nem escova, nem nada. Você foi perdendo tudo no meio do caminho, Foi. gente. Perdeu até a dignidade. Foi, aí eu conheci outras trans em Maceió. Aí como elas sobreviviam disso, eu tive que me jogar. Foi quando eu aprendi a virar prostituta. Eu nunca tinha sido prostituta. É uma vida difícil mesmo? É uma vida muito difícil pra quem trabalha nessa vida. Pra todas as meninas, acho que de todos os lugares. Tanto das que parecem Barbies, quanto as que não têm a possibilidade de fazer uma transição perfeita. As minhas amigas que são simples. É uma vida difícil pra todas. Pra todas. Cheguei em Maceió, automaticamente até as próprias meninas, quando você vai pra uma avenida fazer programa, outras meninas te recebem bem, porque estão na mesma situação que você, e outras querem colocar você pra correr dali. Concorrência. Eu era novata. Chegaram meninas que vieram me cobrar avenida, só que eu não paguei porque ninguém pagava avenida. Chegaram meninas pra me esfaquear. Chegaram meninas que se tornaram amigas minhas. Chegaram meninas que me deram apoio, que me ajudaram. E ali eu passei muita dificuldade, muita luta. O programa lá em Maceió não era essas ricaria toda, era mesmo pra mim comer e mim conseguir pagar um cantinho pra mim ficar, porque depois eu saí da casa da minha irmã. Eu não fiquei. Um programa é quanto? Eu não tenho ideia mesmo. Olha, como eu moro num bairro pobre de Maceió, eu não moro nas partes ricas de Maceió, não. Eu moro nas classes simples. Um programa lá seria para ser R$50. O mais caro. Tem algumas que ainda falam que cobrava 50, mas a gente sabe que é mentira. Eu fazia, não vou mentir, gente. Eu fazia programa de 20, de 30, até de R$10 pra mim comer, pra mim pagar meu aluguel, pra mim não ir embora dura pra casa, porque às vezes você vai não trabalhar à noite, tem dia que você passa lá 2, 3, 4 horas e não ganha nada. E lá em Maceió, mulher trans não tem emprego não. Fiz muito programa de 20, 10, 30, 40 e era assim que eu pagava. Aí um dia eu já tava muito cansada mesmo, bem desgastada. Falei pra Deus me ajuda. Você de novo buscando Deus. Deus me ajuda, Senhor Jesus me ajuda. Mas eu sempre busquei, sabe? Sempre fui uma pessoa de fé. Aí eu entrei no carro pra fazer programa. O homem saiu no carro, fez o ato sexual, pensei que ele ia fazer o pagamento. Aí ele meteu a mão debaixo do banco do carro e tirou um revólver debaixo do banco do carro. Quando ele tirou o revólver debaixo do banco do carro, uma pistolona, eu fiquei branca, amarela. Eu falei, esse homem vai me matar aqui agora. Aí pegou e falou assim, não, agora você vai descer, vai embora andando no meio da pista e se você olhar pra trás eu dou um tiro. Aí foi ali que eu desci do carro. Na certeza de que ia morrer. Então, foi ali que eu desci do carro, fechei o olho e falei, Deus, me ajuda. Me ajuda, meu Deus, me ajuda pra mim não morrer e muda a minha situação. Se o Senhor mudar a minha situação, eu ficar conhecida, se o Senhor me der condições, eu prometo ser uma pessoa diferente, prometo ajudar as pessoas que necessitam, mas me ajuda, eu não quero mais estar nessa vida. Isso aqui não é vida pra ninguém, isso aqui é uma vida muito triste. Aí foi passando os dias, eu conheci a plataforma do TikTok. Tá emocionada de novo? Eu também tô. Aí foi quando eu conheci a plataforma do TikTok.
Aí falaram pra mim que com a plataforma do TikTok conseguia ganhar um dinheirinho. Aí eu falei, ai Deus, me ajuda. Que eu não quero mais voltar pra aquela avenida. E esses tempos atrás, antes de eu vir aqui, mataram uma amiga minha esfaqueada lá na avenida que eu trabalhava. Aí nisso, comecei a gravar vídeos, mas não ia, porque é muito difícil pra quem começa na plataforma, é muito difícil. Aí eu falei, oh meu Deus, eu tinha juntado um dinheirinho ainda, acho que eu tinha juntado uns R$1.000 mais ou menos. Eu falei, oh meu Deus, eu tenho esse dinheiro aqui amaldiçoado, aqui, esse dinheiro de programa. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, eu vou comprar tudo de comida, comprar um bujão de gás, vou fazer comida e vou dar pras pessoas carentes. O senhor me ajuda a sair da avenida, muda a minha história. Aí foi quando eu comecei a cozinhar. Comecei a fazer live. Aí que foi começando. Meu celular tão ruim, mulher. E a casa não tinha nada, só tinha um fogãozinho 4 bocas ruim também. Eu saí pedindo as panelas das vizinhas emprestadas, que eu não tinha nada. Falei, mulher, empresta uma panela aí, me empresta. Aí eu comecei. Fazia uma salsichinha com arroz. Comprava as vasilhinhas. Aí comecei com 20 quentinha, fazendo na live. Aí começou o povo assistir a live, eu passando a madrugada cozinhando. Aí comecei, não sabia que os presentinhos eram dinheiro. E nisso eu ainda, querendo ou não, ainda ia pra avenida. Até as coisas melhorar. Quando foi, depois de um tempo já, aí o povo foi me ajudando. Assim, depois de uns 3, 4 meses fazendo live, automaticamente as lives foram subindo. A live começou a dar 2, 3 mil pessoas, as pessoas começaram a me ajudar, ganhei o primeiro fogão industrial da gente, ganhamos um freezerzinho, ganhamos um freezer pra colocar mistura, ganhamos panela. Aí ali Deus foi me ajudando, aí os presentinhos das lives foi me ajudando pra mim não precisar mais voltar pra avenida fazer programa. Aí com os presentinhos da live eu tanto compro os alimentos, quanto sobreviver. Quanto sobrevivo. E assim, eu não voltei mais pra rua. Foi assim que Deus me tirou. E aí você não é mais prostituta há quanto Não tempo? sou mais prostituta. Quanto tempo que eu não sou mais prostituta? Tem 3 anos que eu tava em Maceió, no Pernambuco, estamos 4 no Nordeste. Tem uns 2 anos que Deus me tirou da prostituição. E onde tá sua mãe agora? Minha mãe tem Mongaguá agora. Minha mãe tem Mongaguá. Você foi ver sua mãe nessa viagem? Eu vim aqui pra visitar minha mãe, que tem 4 anos pra 5 que eu não vim aqui em São Paulo, né? Não vi meus amigos, minha mãe, família, tudo. Aí nesses dias, eu falei, eu vou lá dar uma volta, vou lá ver minha mãe. Agora minha mãe mora em Mongaguá, não mora mais em Cangaíba, né? Ela se desfez do comérciozinho dela, que ela criou nós tudo já. Uhum. Criou minha irmã, pagou a faculdade da minha irmã, meu outro irmão tá bem também, graças a Deus. Hoje ela tá lá descansando em Mongaguá. E qual é a sua relação com ela hoje? Hoje ela, assim, como ela tá mais velha, né? E eu acho que Deus levou um irmão meu atropelado, né? Então hoje eu acho que ela aprendeu mais a lidar com aquele negócio de amar mais. Vai percebendo, né? Hoje eu acho que ela, assim, viu que ela poderia ter feito mais por a gente, porque ela não fez, assim, não digo em relação de uma vida. É de afeto, né? Digo de afeto, de amor. Ela tem orgulho de você hoje? Tem. Hoje aquela pessoa que era o nóia, o drogado, a prostituta, o presidiário, é um motivo de orgulho, né? Hoje a gente tá aí, hoje ela tenta. Porque não é fácil também, que eu sei, né? A gente tem que entender com a mãe e com o pai, ainda mais quando eles têm a cabecinha ainda um pouquinho complicada, que a gente tem que entender que não é fácil você. Mas a partir do momento que respeita, já tá ótimo. Então ela me respeita, me abraça, me ajuda a colocar meu vestido, me liga pra perguntar se ela tá bonita, como é que ela faz o cabelo, como é que... Então a nossa relação hoje melhorou. Graças a Deus. Ela ainda às vezes ela se embanana nos nomes, mas ela então nem prefere nem chamar por ele nem por ela. Ela chama de meu amor, minha querida, mas só não chama pelo nome. Nem pelo nome de Lana, nem pelo nome de Diego. Porque querendo ou não, eu acho que ainda... Lana, vamos falar de futuro.
Você acha que você está estabilizado o suficiente para ter certeza de que você não volta mais para a prostituição? Se eu estou estabilizada para saber se eu não volto mais para prostituição. Eu tenho uma fé muito grande. Então, nesse pouco tempo que eu estou na plataforma, tanto do TikTok quanto do Instagram, Deus vem me dando sabedorias. Tá aqui para as pessoas te seguirem, tá? Deus vem me dando sabedorias de criar outros recursos, de trabalhar de outras formas, de outras maneiras. Então, querendo ou não, a internet me ajuda muito. E eu tenho muitas pessoas de bom coração em todos os lugares do Brasil e amigos fora do Brasil também, que me ajudaram a sair dessa vida. E eu creio que o Todo-Poderoso lá em cima não vai deixar eu voltar, não. E eu não tenho vontade. Não tenho vontade. Você não quer voltar? Não tenho vontade, não quero voltar. Não quer ou não vai voltar? Não vou voltar. Não vou voltar. Pego latinha, faço um cabelo, faço uma faxina, mas pra prostituição não volto mais, não. Nem drogas. Nem drogas. Nem drogas, nem drogas. Se seu filho ou sua filha estiver no mundo das drogas, não desista. Ore muito. Faça um propósito com Deus. Não digo pra você estar passando a mão na cabeça sempre, porque querendo ou não, me ajudou eu ficar abandonada. Porque automaticamente Você teve que perceber sozinha. Eu tive que perceber sozinha. Porque às vezes um pai e uma mãe lutam muito pra tirar e automaticamente aquela proteção, aquele cuidado de querer, Estraga. você não tá ajudando. Ele tá protegendo, às vezes, da maneira errada. Então, não digo você abandonar, esquecer de vez, mas não fique muito passando a mão. Peça a Deus, que Deus transforma, Deus salva, cura e liberta. E agora, quais são as suas perspectivas de vida daqui pra frente? O que você espera que aconteça? Você se apega em quê, fora a sua fé? Eu tô falando de uma coisa mais prática, né? Por exemplo, olha, Léo, eu fui estudar alguma coisa, eu preparei tal. Quais são os planos para que você tenha a segurança de saber que você não volta mais para esse mundo? Então, agora a gente tá... A gente com um pouco dos recursos que a gente ganhou, a gente tá investindo num terreno lá, vamos montar um projeto social em Alagoas, para aumentar o número de quentinhas para as pessoas em situação de rua. O que me dá muita força é eu saber que eu tô fazendo a diferença na vida das pessoas que se encontram onde eu me encontrei. Hoje, com as doações que a gente recebe, com os presentes que a gente recebe, com o trocado que a gente ganha com a internet, eu consigo alimentar 800 pessoas em situação de rua e algumas famílias por fora. Então, nisso a gente deu entrada num terreno, um loteamento lá em Alagoas. Estamos quitando já. Depois que a gente terminar, a gente vai fazer a nossa cozinha industrial para a gente continuar a nossa missão. Então, o que me fortalece é saber que eu posso depois voltar a estudar, me focar mais. E seu sonho é ser o quê? Meu sonho? Meu sonho é ser apresentador igual você. Que linda! Fala super bem, merece, né, gente? Eu tenho vontade, de voltar a estudar, mas eu não sei se eu tenho paciência mais pra voltar a estudar. Não sei se eu tenho paciência mais, mas eu tenho vontade de ter meu canal, meu programa, mostrar uma visão diferente. Eu não gosto de ser aquela blogueira ou aquela digital influente que mostra coisas bonitas, recursos, shoppings. Não gosto de mostrar a realidade. O que a nossa sociedade precisa? O que estamos precisando de correr atrás? O que está precisando de mudanças? Gritar pelos nossos direitos, que nem você que está lutando para estar no cargo. Politicamente, né? Entendeu? Então, na medida do possível, eu me coloco no lugar das pessoas do dia a dia. Vamos melhorar isso, olha isso aqui, gente, olha o ônibus, olha não sei o que, olha esse buraco ali. Eu sou a blogueira doida. Eu sou a doidona, eu sou aquela que gosta de fazer, que não gosta de fazer barco, mas que gosta de mostrar a realidade. Eu tô muito emocionada com essa história. Obrigado. Eu acho que é um exemplo para muitos de nós. Qual é o conselho que você dá para as trans que estão começando e que vão enfrentar os mesmos problemas que você? O que elas têm que fazer para não cair no mundo da droga, da criminalidade ou da prostituição, a não ser que seja realmente uma opção? Foco, força e fé. Para você
peça muita sabedoria, corra atrás dos seus estudos. Se você não tiver apoio, vá atrás dos centros que lhe apoiem, organizações LGBTQIA+. Estude um pouco sobre as leis que te protegem, que te abrange, de nome social. Você que está entrando na fase da transição, não auto se medique. Se você infelizmente for assim de um lugar do Nordeste que infelizmente não tiver, procure um apoio, procure se informar como é que você pode estar fazendo tudo, porque a gente não pode estar brincando com a nossa saúde. O mundo da prostituição é um mundo que eu vou falar pra você, é um mundo rápido, viu? Se você pensar em entrar no mundo da prostituição, tenha muito cuidado, porque eu vou falar uma coisa pra você. Tem gente que você pensa que é sua amiga, mas pode estar batendo nas suas costas, mas é aquela que pode te prejudicar, pode ser aquela que pode te trair. Vai estudar, estude, se forme, não tiver apoio de família, peça pra Deus uma sabedoria, vá ver se tem uma casa de apoio pra lhe apoiar. Corra atrás dos seus sonhos, não desista. Não se envolva no mundo das drogas, que para entrar é fácil, para sair é muito difícil. Eu sei que a gente que está entrando na fase da transição, ou que a gente que vai, como é que se fala, que vai contar para nossa família que a gente não tem apoio, é muito difícil, mas procure sempre se informar, sempre ter as informações. No mínimo do possível aquilo que nos abrange, aquilo que nos protege, para você ser resguardada, para você não ficar jogada ao vento. Tem muitos recursos que podem nos proteger, né, Léo? Tem muito. Tem lugares que, querendo ou não, ainda são muitos lugares que não tem tanto... A gente tem que fazer essa política pública se expandir para o Brasil inteiro, para a gente proteger essas pessoas, dar acolhimento, direção, porque muitas se perdem por falta desse direcionamento, né? Usa a história da Lana, a minha história como inspiração para você não cair nos mesmos erros, para você seguir um caminho melhor, né? Agora, e seja uma trans de orgulho. Dê orgulho pra gente. Seja uma trans de orgulho. Se inspire nas trans que façam a diferença. Não digo assim que a prostituição não é um trabalho, é um trabalho, infelizmente. Não é desonesto. Não é desonesto, é um trabalho como outro qualquer. Só é duro, né? Assim, a gente não pode ficar só se focada naquilo. Queira mais. A gente pode ser uma quiser. advogada, uma médica, uma apresentadora. Corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Uma deputada. Isso, uma apresentadora de televisão. Claro. Não seja a mesma coisa, não use seu corpo só pra sexualidade, pra símbolo. Cuidado, sinceramente. Seja uma estrela, brilha, a gente nasceu pra brilhar. E nós estamos aqui pra mostrar que há outros caminhos, tá? Agora, Lana, pra gente encerrar o nosso quadro, porque, gente, o papo tá uma delícia. Eu ficaria aqui, 3 dias papeando com a Lana, porque ela é super agradável. Mas ela tem o que fazer, gente, eu também. Nós temos o que fazer. Lana, eu vou te fazer uma pergunta, pode respirar para responder, porque a gente edita se for preciso. Tá. Vamos falar de você para resumir. Mas que trans é essa? A trans que superou o preconceito, que tem sonhos, fé e que quer brilhar e mostrar a diferença para as nossas irmãs. Aquelas que estão pensando em desistir, que no momento que a gente pensa que tá lá embaixo, vem Deus e nos levanta pra gente passar por tudo, independente se a gente for abandonada por mãe, por pai, por família. Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o nosso pai, nossa mãe, e nos tira da onde que tiver que tirar e transforma a gente numa grande estrela. Eu sou a trans chamada Superação. Aquela que venceu o mundo das drogas, aquela que passou por muitas loucuras e hoje está podendo fazer a diferença na vida das pessoas que necessitam. Eu sou essa trans.
Que coisa linda, meu Deus. Ó, quero te desejar boa sorte em nome dos meus seguidores desse canal. Sigam a Lana aqui nas redes sociais. Vamos empoderar o trabalho dessa mulher. Eu espero que ela traga muito, mas muito mais orgulho pra gente ainda. A gente tem que dar pras pessoas voto de confiança, credibilidade, até que elas provem o contrário, né? Eu posso dar só um recadinho? Claro. Amigas trans e homens trans. Nunca tenha inveja não de uma trans, porque se ela for bonita, ela tiver um peito, ela... Seja sempre você. Você tem a sua beleza própria. A sua beleza vem dentro do seu coração. E isso vai te resplandecer pra fora. Se você tem seu sonho, corra atrás. Seja humilde, seja amoroso. E o segredo da riqueza, o segredo do sucesso é a generosidade e humildade. Meu Deus, essa mulher é um fenômeno. Ela deu a volta por cima lindamente. Olha, teve lá no fundo do poço, hein, Lana? Teve. Meu Deus, que história linda, tem que virar filme, gente. Por favor, alguém conta a história dessa mulher. Vamos roteirizar isso aqui, porque dá um lindo filme de superação. Muito obrigada por ter Eu que passado por agradeço. aqui. Tô muito feliz. Minha amiga, ai, que presente de Deus pra gente, uma inspiração pra muitas de nós, pra mim também. Porque olha que eu obrigado. sofri pra caramba, mas amiga, não chega nem perto da sua história. Que orgulho estar conversando com você e deixar a sua E história querendo ou não, não registrada. acabou, né? Porque não, todo dia a gente tá lutando, né, amiga? Todo dia a gente tá lutando, mas a gente vai superar, a gente vai continuar lutando. Força, hein? Força! Tá Força aqui. aí! É isso aí, esse foi mais um episódio do quadro Mais Que Trans é Essa, com a Lana Ellen. E aí a gente volta numa outra ocasião com uma outra história, com uma outra garota. Mas pra superar a história da Lana vai ser difícil, tá? Muito obrigada. Aproveita pra se inscrever também nesse canal, deixar o seu like, seu comentário e o seu apoio pra Lana lá nas páginas dela, porque ela tem um trabalho social muito lindo que precisa continuar. Por mais Lanas nesse mundo. Obrigada. viu? Obrigada. Um grande Beijo, beijo, gente. gente. Tchau, pessoal. Mas que trans é essa?